Vem acréscimo! Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui o seu podcast semanal do Vem Acréscimo. A gente vou trazer um leve resumo do programa, já passou a nossa entrada. Vamos falar de que nenhum time paulista ganhou essa rodada. Vamos falar dos empates tanto de Corinthians e São Paulo e da derrota de Palmeiras e Santos, além da semana decisiva da Libertadores. Para isso, estou com meus parceiros, meus amigos, a dupla Batman e Robin dos comentários aqui, o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Então eu vou pedir para que eles se apresentem. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Semaninha de buenas e uma rodada cheia de empates também. Olha, vou te contar, viu? Sem contar também que apesar do Bragantino não estar fazendo parte entre os grandes clubes, digamos assim, meteu um 4-0 pra cima do Bahia, que meu amigo, a gente tá até surpreso até agora. Enquanto o Bragantino faz a alegria do time do Inter de São Paulo, estão daquele jeito. Santos, Palmeiras perderam, o Corinthians empatou heroicamente contra o Grêmio e o São Paulo arrancou um empate contra o Vasco do Sapinto. Então, bora passar o Vitor a apresentação antes de começar aí por causa do técnico do Vasco. Fala aí, Vitão. Fala, quebrada! Tudo bem com vocês? É muito bom ter a companhia de vocês, estar nos ouvindo no podcast Vem Acréscimo. Então, falando de cada um dos times, o Corinthians se segurou com 9 jogadores, o Palmeiras repleto de desfalques, o Santos também, e o São Paulo, digamos que o dinizismo não fez efeito neste domingo. Então é isso, pode seguir, Luiz. Já peço também que você se inscreva também no nosso canal, você que está nos ouvindo no YouTube, deixa seu like, ativa o sininho, comenta também. Você que está nos ouvindo em outros agregadores de podcast também nos siga, nos acompanhe nas nossas redes sociais. A gente vai deixar aí embaixo na descrição, nos siga. A gente sempre traz notícias ao longo da semana, memes também. Então acompanha, vem com a gente que a gente já vai começar o nosso programa de vez. Hoje no jogo, umas controlamos, outras não. Nós temos que nos habituar que o futebol tem fatores aleatórios. A verdade é que começamos o jogo, começamos muito bem. Aos 10 segundos temos uma oportunidade de poder fazer golo. Depois temos, infelizmente, a lesão do Luís Adriano e a seguir a expulsão do Mike. São muitas contrariedades, mas a equipa acabou por se reajustar. Sabíamos que com menos um jogador tínhamos que ser extremamente inteligentes. Na segunda parte, o adversário não criou uma oportunidade de golo, a não ser o golo que fez, um golo fora da rua, é futebol. Começando aqui falando do Palmeiras, o Palmeiras perdeu para o Goiás, que fez um belo gol, uma grande vitória do time de Goiás, que conseguiu uma vitória heróica após várias rodadas, inúmeras rodadas. Estava com 12 pontos, chegou a 15 pontos agora, e precisava dessa vitória para poder respirar mesmo com jogos a menos. O Vitor vai tratar melhor. Então, Vitor, o que você tirou de positivo, o que dá para tirar de negativo, mesmo com todos os casos de Covid? Valeu, Vini. 12 jogos sem vencer o Goiás, para você ter uma ideia da fase que estava. É só a terceira vitória do clube na Série A. Mas, Vitor, o que você tira de positivo, negativo nessa derrota para o Palmeiras em Goiânia, na Serrinha? Nesse jogo, Luiz, o que teve que tirar de positivo, no geral, foi o gol do Goiás. Assim, tirando a rivalidade, foi um gol bonito. O Palmeiras, nesse jogo, Luiz, ele estava muito focado com o excesso de surto de Covid que teve no elenco, as lesões. No primeiro tempo perdeu o Luís Adriano e perdeu o Mike pela expulsão. Então o primeiro tempo ficou muito amarrado, ficou muito difícil de jogar. Os goleiros não trabalharam bastante. Só teve uma chance ou outra de Palmeiras e Goiás. E a partir do segundo tempo, o técnico Abel fez algumas substituições, tudo, para poder dar aquela equilibrada, para poder ser com a vitória, e acabou não surtindo efeito.
o empate estava de bom tamanho para o Palmeiras, diante de tudo que eu já falei no começo, do surto de Covid, lesões e tal. E também visando a preparação para o próximo jogo da Libertadores. Mas o futebol é algo inevitável, imprevisível. E no último minuto do jogo, o menino é Miguel Figueira, não é isso? Miguel Figueira. Confirma a produção. Exatamente. Acertou um pombo sem asas e venceu o Everton. 1-0 pro Goiás sobre o Palmeiras. É aquilo que a gente sempre vem falando, Luiz. Quando a gente vê jogos de futebol, que os jogadores tocam pra lá, tocam pra cá. Tocam pra lá, tocam pra cá. Costumam tocar no meio, não usam tantas laterais. E quando o time tá fechadinho, é o que mais eles fazem. E todos nós pedimos: arrisca, chuta de longe, dá um trabalho pro goleiro. Aí o menino foi feliz dessa vez. Então, o que eu posso dizer em relação a esse jogo, mas assim, se o Palmeiras estivesse completo, eu creio que o Palmeiras teria a chance de sair com um resultado melhor. Então, aquilo que eu disse, uma vitória ou um empate nessas circunstâncias agora era um bom resultado. Aí essa derrota, o Goiás não estava muito nos planos. E uma coisa que eu quero lembrar também, não sei se você lembra da partida do Botafogo e Palmeiras no primeiro turno. Que o Botafogo também estava na mesma situação que o Goiás, estava precisando da vitória, foi lá ganhando o Palmeiras. Goiás, o Vinícius falou, ou foi o Luiz, não esqueci agora. Tava 12 jogos sem vencer, veio o Palmeiras, ganhou. Ou seja, o Palmeiras está perdendo ponto para times que estão na zona de rebaixamento. Isso que eu quero deixar bem gravado aqui. Não, ótimo recordação. Eu realmente não lembrava. Quem falou foi o Vinícius. Mas é uma ótima recordação que o Palmeiras ele tem uma certa deficiência em jogos contra times que estão disputando para não cair. E eu queria até comentar contigo, Vitor, também, que essa é a primeira derrota também do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras no comando do clube pelo brasileiro. Claro, tem os casos de Covid, Palmeiras falcado, expulsão, lesão. Convenhamos, foi uma noite horrorosa para o Palmeiras, né? Deu tudo errado. Foi praticamente uma sucessão de erros que resultaram na derrota. E de acontecimentos também. Mas a gente pode tirar de positivo também o trabalho do treinador até agora, né? Não acredito que há um culpado, não existe um culpado por essa derrota. Talvez uma falta de sorte por causa do chute, o belo chute que o jogador do Goiás acertou. Mas a tabela não acaba prejudicando um pouco, né? Porque se o Palmeiras tivesse ganho, o Palmeiras poderia estar, quem sabe, disputando até pela liderança hoje no Brasileiro por conta dos outros resultados. Sim, fica essa sensação de que a vitória ia dar um belo salto na tabela. E eu concordo com o que você disse anteriormente, na questão de se o técnico tem culpa ou não. Na minha opinião, ele não tem culpa. Ele, óbvio, está no seu começo de trabalho, está conhecendo a equipe e tudo. E influencia muito os casos de Covid, porque, né, dá aquela enfraquecida no elenco. Às vezes tem que pegar jogador de sub-20 para suprir a ausência de titulares que ou estão com Covid ou estão lesionados, suspenso, enfim. E o Palmeiras, com isso, ele teve que dar aquela variada, né? Apesar do elenco bastante cheio, digamos assim, ele teve certas dificuldades. Mas eu acho que isso daí é mais um percalço. O Palmeiras tá indo no caminho certo e basicamente é isso que tu falou. Foi azar. Enrolei aqui, mas foi azar. Porque pra acertar um chute daquele e acertar, pelo amor de Deus, né? Se fosse qualquer um, teria errado. Ia ficar 0-0, mas ele foi feliz no chute e o Palmeiras perdeu. Então faz parte do futebol isso. E eu quero comentar agora com o Vini, tá muito quieto. Foi o primeiro a apresentar e vai ser o último a falar. Muito bonito. Vai tomar multa por causa disso, não tô zoando.
O Palmeiras agora, o que o torcedor palmeirense quer é saber da Libertadores. É o grande jogo, derrota para o Goiás aceitável se passar de fase, vamos colocar assim. E enfrenta o Delfim, que é o primeiro jogo das oitavas de final, quarta-feira agora, 7h15, fora de casa. E esse é o jogo que realmente vale para o Palmeiras até agora no ano, né? É o grande torneio e a grande fissura do Palmeiras desde que começou a se tornar o milionário da turma, né? O que você pode tirar desse jogo, Vini? Primeiro é o seguinte, né? Só porque eu tava quietinho aqui na minha e etc. Não é porque eu tenho que receber uma crítica mais pesada do que sopa de mercúrio, falou? Só tô quieto aqui porque eu tô aqui, tipo, na minha, só analisando os fatos. Mas continuando. Não, do lado do Palmeiras, agora que perdeu pro Goiás por causa de um belo chute do Miguel Figueira, literalmente no último acréscimo do jogo, fez do que o Palmeiras olhasse assim, cara, a gente perdeu, só que a gente não tava com o time titular, a gente tava todo remendado, cheio de desfalques, mas agora é só, como é que eu posso dizer, focar em outros torneios. Palmeiras ainda vai jogar a Libertadores e ainda vai jogar a Copa do Brasil contra o América. E se conta que na Libertadores pegou um adversário que, na nossa opinião, olhando de histórico, de clube, de escalação, que é o Delfim, a gente viu que o Palmeiras se deu bem, deu sorte, inclusive, de pegar o Delfim. Mas, meu amigo, agora os próximos jogos do Palmeiras agora com os novos titulares aí, que são os meninos da base, eles não podem pensar que eles estão mais perdidos que cebola e salada de frutas, nada disso. Eles estão dando lugares a jogadores que estão desfocados por sérios problemas. Ou seja, cada papel de cada um, fazer o clube finalizar melhor, ser o artilheiro, ter o setor de criação funcionando, ter que melhorar a defesa. E é isso, eles têm que entrar com essa mentalidade. E agora, terminado já a parte do Palmeiras, você de repente que gostou, você pode deixar algum comentário, alguma coisa. Eu só quero fazer uma coisa diferente, vamos fazer nossas apostas. Quantos vocês acham que vai ser o primeiro jogo desse jogo entre Palmeiras e Delfim? Delfim e Palmeiras. Eu vou ser sincero, eu acho que vai ser uns 3-0 pro Palmeiras mesmo fora de casa. E vocês, o que vocês acham? Bom, se o Palmeiras começasse jogando em casa, ia ser 6-0 se fosse no Aliança. Agora, já que vai ser fora, eu vou apostar em 2-0. E você, Vitor? 4x3 pro Delfim. Não, mentira. Mentira. 4x0 Palmeiras. A gente tá confiante na vitória. Espero que o Palmeiras não nos decepcione. Se desse pra apostar... Pode falar, Vini. E também tô me lembrando de uma coisa sobre a aposta. Vocês lembram que no último programa a gente apostou na vitória do Palmeiras sobre o Goiás? Eu havia falado que assim, se o Palmeiras não fizesse 5-0 no Goiás, eu teria que cantar o hino. Só que vocês também erraram o placar também, né? Vocês também apostaram como 3-0 pro Palmeiras. Pra mim seria mais fácil se todos nós cantássemos o hino. Ficou pra mim, eu não lembrei de nada por causa que eu lembrei que eu tinha errado, né? Então, sabe, tipo, passa, gente, passa. Mas aí a gente vê como é que faz. A gente pode cantar o hino e postar no nosso Instagram. A gente vê depois, a gente decide. Eu não assumo esse nome. Não, eu também não assumo. Quem falou foi você, Vini. Mas aí você grava você cantando, a gente deixa, tá? Pra postar no nosso IGTV. Fechou? Fechou. Que coisa, hein? Que mico, hein? Vou te falar. Agora a gente vai passar pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians fez um jogo hoje extremamente equilibrado, mesmo quando estavam 11 contra 11, o time demonstrava ter força para chegar bem ao gol do Grêmio, né? Era um jogo difícil, a gente sabia disso. E quando perde um jogador, ele se mantém com uma estrutura muito interessante, com 2 linhas de 4, com o Luan mais à frente. Eu tive que abrir mão do Davó para que o Bruno Mendes entrasse, e a estrutura foi mantida. A gente sofreu muito pouco, embora a gente tivesse um jogador a menos por uma longa etapa do jogo e com 2 a menos durante boa etapa do jogo. E agora, passado já a entrevista do técnico do Corinthians, a gente começa falando desse empate
que foi heróico de acordo com alguns corintianos contra o Grêmio por 0-0, em que eu soube, né, fatos dizem que foi só com 9 jogadores, algo inacreditável para os tempos atuais, né? Muito raro a gente ver uma partida com 9 jogadores, assim. Mas esses detalhes eu vou deixar pro Vini. Vamos ver se de repente ele consegue tirar algum ponto positivo para um jogo em que o time termina com 9. Mas fala aí, Vini, o que você pode dizer pra gente de Grêmio e Corinthians? Corinthians e Grêmio. Foi um jogaço, meu amigo. O jogo já tava interessante desde o início, mas depois que o Corinthians começou a perder os jogadores, aí, meu amigo, foi um salve-se que puder. Pra quem não tá sabendo de história do futebol, vocês sabem da história da Batalha dos Aflitos? De quando o Grêmio pegou o Náutico, tava com 4 jogadores a menos, enquanto o Náutico tava jogando com o mandante e o Grêmio visitante. Aí você vê, quando o Grêmio tava no fundo do poço, com o Galato pegando 2 pênaltis nesse jogo e o Anderson fazendo o gol no finalzinho. Pois bem, esse filme da Batalha dos Aflitos quase se repetiu, só que pro lado do Corinthians. Sendo que o Grêmio já havia vivido essa experiência, mas, olha, quase tomou um contragolpe no jogo de domingo. O jogo começou amarrado, o Marlon foi expulso com 30 minutos, depois de quase arrancar a perna do Matheus Henrique, quase mandou o moleque pro hospital, mas mesmo depois de verificar no VAR, manteve a expulsão. E a partir daí o Corinthians começou a jogar no contra-ataque, começou a se defender mais, enquanto o Grêmio, que estava literalmente inteiraço, poupou alguns jogadores, inclusive, mas mesmo assim, cruzava errado pra burro, meu amigo, que, meu Deus do céu, cada cruzamento é um field goal, sabe o field goal do futebol americano? A bola sobe, foi parar a bola nos Estados Unidos. Mentira, foi parar lá na Vila Matilde, junto com a bola do Vitinho. Quem não pegou essa referência foi do pênalti do Vitinho do Flamengo no meio na semana passada. Mas enfim, quando começou o segundo tempo, a proposta era aquilo, né? Corinthians com 10 jogadores, Grêmio com 11, o Grêmio com um homem a mais. Pressionar o Corinthians para buscar um golzinho, uns 3 pontos em Itaquera. Sabe de nada, inocente. Aí o que piorou é que o Otero, que já tava com cartão amarelo, também foi expulso depois de uma entrada feia no Luiz Fernando, né? Segundo amarelo, foi expulso. Meu irmãozinho, eu já vi de tudo na história do futebol. Eu já vi gente ganhar com 1 a menos, aquela vitória de 1-0. Já vi isso acontecer em clássico. Eu já vi isso até em Copa do Mundo. Mas, meu amigo, 2 a menos para segurar um 0-0, para você que tá precisando sair do rebaixamento, isso é para poucos. Meu irmão, Corinthians se defendeu num jeito que, olha, parece que o Corinthians se transformou nessa hora. O Corinthians só batia nos contra-ataques. Mas vale ressaltar que o Corinthians quase venceu a partida se não fosse o Vanderlei. O Fagner chutou e o Vanderlei fez uma defesaça absurda, defesa pornográfica, eu diria. Porque, olha, se não fosse o Vanderlei, seria 1-0 pro Corinthians. Ia tá todo mundo assim. Já que a gente zoou o Inter por causa do pão e o DVD, a gente ia zoar o Grêmio falando a Batalha de Itaquera, a segunda edição, sabe? Aí foi um drama até o final, foi pressão até o final e nada mudou. Foi 0-0, empate heróico pro lado do Corinthians, e o Grêmio vai ter que coçar o cocoruto, porque meio de semana tem Libertadores aí o Renato vai ter que dar muitas alegrias para a sua filha. Nem fala. E é engraçado que a Batalha dos Aflitos foi justamente com o Grêmio, né? A Batalha dos Aflitos foi um jogo com o Grêmio. Mas tudo bem, vida que segue. Quero perguntar pro Vini, porque apesar de você dizer que foi um empate com 1 a menos, quase ganhou. Pro Corinthians que estava precisando sair da zona de rebaixamento. Não, na verdade está fora da zona, mas quer fugir assim daquele fantasma para cair, né? Essas coisas. Esse resultado foi bom? Foi bom pelo contexto do jogo. Agora, se a gente for falar em questão de tabela, de situação, é ruim. Mas pelo que desandou durante o jogo, o Corinthians mereceu sim esse empate e até merecia a vitória se não fosse aquela defesa do Vanderlei. Mas é aquilo, o Corinthians na tabela tá que nem um
comerciante na zona, né? Tá ficando perto, sai, volta. Mas é aquilo, o Corinthians tá vivendo aquele momento onde vai e volta. Então, Vitor, para de fazer careta, caramba. Tô me concentrando, meu. Aí o Corinthians, agora que teve uma semana de preparo, pô, aí mostrou toda a prova o que treinou, né? E foi, Vitor? Quem pro dentista, meu? Para com isso, pelo amor de Deus. Bom, já que o Corinthians ficou uma semana treinando e etc., mostrou toda a prova, o que iria propor exatamente. Porque é óbvio que a gente fica chateado com um jogador expulso, né? Porque com suspensão, mas olha, aguentar uma partida até o final com 9 jogadores é muita exigência no físico, é raça, é muita coisa que envolve. Mas olha, pro histórico do Corinthians, é um empate com cara de Corinthians mesmo. Alguém tinha que gravar, um dia a gente pode sugerir essa ideia pro público e a gente vê o que eles podem responder. A gente deixar uma câmera e gravar os melhores momentos e postar no dia que a gente gravar o podcast. Vai ser racharia. É só besteira, gente. Obrigado. Um fala uma coisa e o resto tá tudo zoando. Esse programa não tem tanta seriedade quanto parece, tá, gente? O Corinthians agora não vai ter exatamente uma semana livre, mas ele, a partir do jogo de quarta-feira, que é contra o Coritiba, em Curitiba, vai ter uma semana livre, que é depois vai jogar contra o Fortaleza. E eu quero perguntar pro Vitor sobre esse jogo do Coritiba. O que o Corinthians pode esperar desse jogo? Porque é um time que também está disputando lá embaixo também. Não tem tanta diferença de pontos entre o Corinthians e o Coritiba hoje. Então não é um jogo exatamente de 6 pontos, mas vale bastante. O que você pode esperar hoje? Pior que eu ia dizer isso, Luiz. É um jogo de 6 pontos. Obrigado. Porque são duas equipes que estão perto, né, da zona de rebaixamento. Então elas têm que ficar ligadas, é um confronto muito importante para ambas as equipes. A vida deles está em jogo, a vida da sua equipe. Olha, é um jogo bom de você assistir porque são duas equipes desesperadas. Duas equipes atrás de resultados positivos, que estão vindo em umas sequências desastrosas. Empata, perde, aí ganha na surpresa, não empolga o torcedor, só decepciona. Então esse confronto, quem ganhar vai dar aquele respiro e o outro vai lamentar e vai ter aquele mesmo assunto. Continua trabalhando e falar menos. E agora eu quero fazer aquele momento, vou deixar até anotado. A gente colocou aqui o último jogo. O Vitor foi o único que acertou, foi empate. Errou o placar, mas acertou o empate. Eu coloquei que essa vitória pro Grêmio, né? Então eu acabei me complicando. Com 9 eu esperava que o Grêmio fosse ganhar, mas vida que segue. Então vamos fazer nossas apostas para esse jogo da semana aqui do Corinthians. Vou deixar pro Vitor começar como ele que comentou um pouquinho mais do jogo. Quanto você acha que vai ser esse jogo? 2-1 Coritiba. Coritiba. Vini, quanto acha que vai ser? Será 2-0 Corinthians com 2 gols do Luan. Específico, hein? 2 gols do Luan ainda. Eu acredito com todo o meu coração que vai ser aquele placar típico de Corinthians. Acho que vai ser 1-0 pro Corinthians. Desculpa, torcida corintiana. Vai mal. Não, tranquilo. É aposta. Eu também não acho que se não for 1-0 pro Corinthians, eu acho que se for vitória vai ser 1-0 pro Coritiba. Não vai ser mais do que isso. Então... Eles estão no meu coração. Com certeza. Nem parece que você tá familiar corintiano, né? Então, vamos passar agora. Agora vamos passar para o próximo time que a gente vai falar do São Paulo. Do jogo é que a gente fez o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia ter feito e cedemos muitos contra-ataques que possibilitou o gol do Vasco. A gente já sabia que a tendência do jogo ia ser essa. Até a opção pelo Léo, a gente sabia que é para ter um pouco mais de chegada pelo lado esquerdo, que o Léo, quando joga na zaga, tem uma característica mais agressiva. E acabamos tomando um gol de contra-ataque de uma jogada que a gente tinha estudado muito. Quanto às tentativas, a gente tentou de todo jeito. É um time bem treinado, muito bem treinado para se defender. Todos os times que jogaram contra
contra o Vasco recentemente tiveram dificuldades para poder criar os espaços. E no segundo tempo eles voltaram ainda muito mais que no primeiro. Acho que o primeiro tempo, se a gente joga como jogou o segundo, a gente provavelmente tinha feito até mais um gol e não tinha cedido contra-ataque. Passado já a coletiva do Fernando Diniz, a gente começa falando do São Paulo, que empatou em casa para o Vasco e teve que buscar um empate também, mas detalhe. Não foi um grande resultado, por causa que o São Paulo tem maior pretensão no Campeonato Brasileiro, muito pelo que está desenrolando e pela quantidade de rodadas a menos que tem, mas já foi. E Vitor, eu queria que você fizesse um breve resumo do jogo, como sempre, do que você vê de positivo e negativo nesse jogo. No primeiro tempo, o São Paulo até começou melhor a partida do que o Vasco. Só que o São Paulo nos jogos, ele precisa ter a posse de bola, se movimentam bastante. E eu reparei que o São Paulo não gosta de quando fica correndo atrás dos outros por muito tempo. Ele gosta de ter a posse de bola e propor o jogo. E foi essa a proposta do Vasco. O Vasco estava fechadinho, querendo ficar mais com a bola e tentar sair no contra-ataque. Tanto que aos poucos o Vasco foi se encaixando na partida. São Paulo, depois da partida contra o Flamengo, eu imaginei, eu pensei assim, dificilmente ele deve manter o mesmo ritmo para esse jogo contra o Vasco, porque é um desgaste enorme e também são duas competições diferentes. Então, não sei se eu posso dizer que seria normal essa oscilação entre um jogo importante e outro também importante, só que, não com a mesma proporção, decidindo campeonatos. Aí o Vasco fez o gol com o Cano, plaquinha. Hoje teve gol do Cano, falha do zagueirão, Bruno Alves. E aí o São Paulo, mais uma vez, teve que correr atrás do resultado. Você vê em todos os programas que eu falo a mesma coisa. O São Paulo começando bem e depois correndo atrás do resultado. A gente precisa Entendeu? pôr uma câmera nesse programa. O pessoal vai adorar. É a cada careta aqui que a gente não tá conseguindo levar a sério hoje. Então, se conseguir continuar, Vitor, vira de costas e aí você vai falando. Não, eu tô olhando aqui pro violão. Eu pra calculadora, minha amiga de prova. Voltando, o São Paulo empatou com o gol do Luciano. O Luciano e o Brenner estão disputando quem vai fazer mais gols na temporada. E foi uma falha da zaga do Vasco. E o panorama pro segundo tempo melhorou bastante. Que aí o Diniz ele começou a fazer aquilo, tirar zagueiro e botar atacante, meio de campo. E o São Paulo foi pra cima do Vasco, só que perdeu as chances, não fez os gols que deveria ter feito. O Brenner perdeu um gol feito praticamente, mas o goleiro defendeu com o pé, tudo. Gente, eu tô falando assim por causa do Vinícius. O Vinícius tá me distraindo. Enfim, competição é difícil. O Brasileirão aqui também no podcast, nós não ligamos pra isso não. E o São Paulo não conseguiu ser efetivo nas jogadas e olhando em questão de campeonato, não foi um bom resultado não. Apesar que o Inter perdeu e o Flamengo ganhou e o Atlético Mineiro empatou. Então o São Paulo só tem 2 pontos de diferença pro primeiro colocado, então não deu aquela distanciada. A questão agora é prosseguir com o trabalho, manter o foco. E logicamente, você vendo assim, o Diniz não é muito de fazer muitas alterações. Ele dificilmente poupa o time, assim, porque ele quer dar rodagem para todo mundo, como é que eu posso dizer? Ficar afinado com o time, com os companheiros, tudo. Se acostumar, na verdade. Então, para essa questão agora do campeonato,
e vem Copa do Brasil, só depois, tudo, tem que dar aquela rodada no elenco. E uma observação que eu acho que todo mundo esqueceu e eu lembrei agora, o São Paulo no campeonato tem poucos casos de Covid. Se você pegar todo mundo do Brasileirão, todo mundo, o São Paulo é o time que menos tem casos de Covid. No máximo 3. O último foi o Tietê. Tanto que na partida contra o Flamengo, e pra essa, não teve nenhum. Será que a questão de você ser rigoroso do clube, não sei. É uma questão que fica no ar. Porque, óbvio, todo mundo vai pegar. Mas pelo que tá mostrando aí. O que mostra é o pessoal fazendo piada que o São Paulo tá fazendo contrato com a CBF pra não pegar Covid. Isso é muito engraçado. Eu dou muita risada com isso, na moral. A gente sempre... Tem torcedor que sempre acredita que há complô, né? Não adianta negar. É complicado, mas... O que a gente pode dizer, que agora vamos ver se a gente consegue levar mais a sério, nada contra, mas o Luciano foi decisivo de novo, né? Ele foi decisivo de novo. A gente foi mais uma vez, fez gol contra o Flamengo, decidiu a Copa do Brasil também, principalmente no segundo jogo. O Luciano tá numa fase iluminada, que o pessoal fala do Brenner, mas o Luciano tá tão bem quanto, cara, não dá pra negar. Então, Luiz, em relação ao Luciano, realmente é uma fase iluminada. Encaixou bem na questão estratégica do Diniz. Na questão que eu tinha falado do time, assim, todos nós já sabemos que não dá pra você fazer o mesmo time jogar por 3, 4 jogos seguidos, porque além dessas lesões e tudo, tem o surto de Covid, que eu tinha mencionado anteriormente. É uma coisa que não dá pra você falar que é sorte ou azar, assim. Quando fala na questão de surto de Covid, a questão do São Paulo, que saiu uma notícia que não teve surto de Covid, só teve, o último foi o Tietê, que eu mencionei. Aí antes teve 1 ou 2, alguma coisa assim. E os outros times estão estourando. Então é uma coisa que o São Paulo, eu acho que ele está aproveitando. No sentido de tipo, não, por enquanto, ainda bem, né? Não tá tendo pro São Paulo assim. Se você for ver no conjunto, não pegou o vírus. Então ele está aproveitando, porque vai ter dias, sei lá, pode dar positivo e às vezes o cara não jogar. Aí vai ter que colocar outro no lugar dele, assim, então vai dar meio uma quebrada no jeitão de jogar do time. Falando do Luciano, e ele e o Brenner de dupla, eu acho que deu uma bela encaixada. E, Vini, eu já quero tratar o próximo jogo com você do São Paulo. O São Paulo vai ter um jogo agora pela Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, vai jogar agora que é contra o Ceará. Quarta-feira, e às 7h15, e depois joga com o Bahia no sábado, que aí já é rodada do Brasileirão normal. Essa semana é uma semana decisiva para o São Paulo também, por causa que agora vai colocar à prova aqueles 3 jogos atrasados para saber se vai chegar à liderança ou não. O que você pode esperar? O que dá para esperar do São Paulo nesses jogos? Se a gente já conhece aquela filosofia do jogo dos 6 pontos, esse será o jogo dos 9 pontos pro São Paulo, que vai jogar as rodadas mais atrasadas do que eu me atrasava no colégio. Se eu tinha que chegar às 7h10, eu chegava às 5h30 da noite. Então, pro São Paulo será uma tarefa assim, precisamos ganhar, ser líder e contar com os tropeços. Sem contar que o Atlético Mineiro tropeçou na rodada, empatou em 2-2 com o Ceará, fora de casa. Aí o Atlético, cada um com seus problemas. Aí o São Paulo, que só vai pensar na Copa do Brasil daqui a algumas semanas, já que teremos uma semana de Libertadores, teremos uma semana até de recuperar o que se foi atrasado. Aí tem que botar a prova que o campeonato vai pegar fogo a partir desses dias. Por quê?
muitos esperavam. O São Paulo tá entre os primeiros, com 2 derrotas, mas aí se esperava que ele estivesse numa péssima posição, que não sei o que. Mas não, São Paulo estava sempre beirando entre os primeiros colocados até a 6ª colocação. Sem contar também que o Flamengo, apesar de ter um timaço, também tá lá em cima, decolou, pegou um jatinho particular, né? E subiu para a 2ª colocação, né? Mas Domenech vazou e o Ceni entrou em cena. Cadilho maravilhoso, e o Vitor tá que nem Papai Smurf, tá que nem piada ruim, bicho. Mas enfim. Mas o São Paulo vai ter uma força-tarefa extremamente enorme. É aquilo. Se existe o jogo dos 6 pontos, os 2 jogos fazem 6 pontos, o jogo do São Paulo, obviamente falando, será o jogo dos 9 pontos. Ou seja, vencer os 3 para ser líder e acumular uma gordurinha na liderança. Será um jogo mais quente do que frigideira sem cabo. E para fechar, vamos fazer nossas apostas para os jogos. Eu já acho que vai ser 2-1 pro São Paulo contra o Ceará. Faz quanto? Vocês querem fazer do Bahia também ou não? Ou a gente passa? Contra o Ceará, Luiz, eu acho que vai ser 1-0 São Paulo. E você, Vini? Bom, na minha humilde opinião, depois de tudo que eu já vi nessa rodada, mesmo desacreditando os críticos mais soberanos deuses, eu acho que vai ser 3-2 pro São Paulo contra o Ceará. Contra o Bahia, pra gente fechar, eu acho que vai ser... Desculpa do seu São Paulino, mas acho que o Bahia ganha, viu? Acho que não sei, cara. Eu tô com a sensação de que o Bahia vai ganhar, cara. Então acho que vai ser 1-0 pro Bahia. E você, Vitor? Mas... Chuta 1-1. E você, Vini? 2-0 pro São Paulo. 2-0 pro São Paulo. O Vini tá confiante. 2 vitórias do São Paulo. Então, a gente finaliza por aqui. E a gente passa já para falar do último time, que não deixa de ser menos importante, que é o Santos. A intenção do Jobson ali era realmente a gente usar o jogador que não vai poder jogar contra a LDU. Isso era uma certeza que a gente já tinha. O jogador também que vinha no processo de Covid, né, 19. E optamos por ele ali, já pensando no jogo lá de cima também, que não poderíamos contar com ele. E tudo isso foi em virtude de muitos testes que nós tivemos que aguardar até as 14 horas de hoje. Muita coisa aconteceu até as 2 da tarde de hoje. Então foi a escolha que nós tivemos e tínhamos 2 frentes pela frente. A de hoje e a da própria terça-feira. Então optamos aquilo que a gente achou de melhor, no conjunto com toda a comissão técnica, e por isso a escolha dele. E para fechar, estamos chegando ao fim do programa. A gente vai colocar aqui o áudio do Santos, que perdeu, assim como o Palmeiras, na rodada de sábado, no sábado, para o Atlético do Paraná por 1-0 no Paraná. Foi um jogo que vou te dizer, viu? Um joguinho ruim. Esse jogo foi ruim. Foi bem triste de se ver. Mas eu vou deixar para o Vini, que ele vai comentar melhor o que ele viu na partida. O que pode tirar do Santos nessa partida em que não foi nada positivo, mas a gente sabe que no fundo, assim como o Palmeiras também, tá com foco na Libertadores. Bom, o que eu vi de bom no jogo do Santos, na minha opinião, eu vi uma caravana passando, né? Tava tendo um desfile lá, tava um Santos sendo homenageado, etc. Mas agora, se a gente olhar para a área da Baixada, não vi nada de bom pro Santos. O Santos estava poupando titulares, tinha jogadores se recuperando da Covid, tinha uns jogadores que estavam recebendo chances pela primeira vez, e também se eu contar que o Santos ainda tem uma tarefa difícil, que é contra a LDU lá no Equador, pela Libertadores. Ou seja, o Santos estava usando literalmente a sua base caseira, tá? Usando o seu orfanato, digamos assim. O Santos estava lá com Wagner Leonardo, João Paulo, estava com Vinícius Balieiro, mas eu vou apelidar o de Vinícius Baladeiro antes que eu me banane com Balieiro aí. O Santos também escalou o Lucas Lourenço, Caio Jorge, o Jorge que Caio, né? São poucos, hein? E também o Marinho ficou no banco, né? Porque estava suspenso e também foi poupado.
Marcelo Fernandes, zica dos McLanche Feliz, né? Redondinho, moleque. Ele resolveu adotar esse tipo de estratégia. Bom, de bom, teve nada. No meu ver, não teve nada. O que eu posso dizer é que assim, a única coisa de bom que teve é que o Santos trocou passe, tentou alguma coisa, parecia que um pontinho fora de casa, com esse 0x0 já tava ótimo, de um bom tamanho. Mas, eles esqueceram de avisar pro orfanato que tem segundo tempo pela frente, né? E a turma do Patati e Patatá esqueceu que na bola parada nunca se tome gol de Thiago Heleno. E foi o que aconteceu. Thiago Heleno fez o gol, o Furacão respira na tabela, né? Que o Atlético Paranaense estava de penúltimo para 10º colocado na classificação. Enquanto o Santos, com a sua turma do Baby Shark, da Galinha Pintadinha e também da Dora Aventureira, vai pegar a Liga Deportiva Universitária. Ou seja, é o time do Martenal contra o time universitário. Ou seja, quem será que vai ganhar no meio de semana, né? Olha, vou te dizer, detalhe que o Thiago Heleno não fazia gol desde 2018. Então, 2 anos depois, ele volta a fazer um gol contra o Santos, indiferente de ser qualquer time, se não fosse, mas ele não fazia gol desde 2018. Vai abater quase 3 anos do caso dele. Mas pode falar, Vitor, pode falar. Então, em relação a isso, me desculpem, torcedores do Santos, mas eu acho que eu escalei o Thiago Heleno no Cartola. Se deu bem. Eu fico triste com uma notícia dessas. Pelo menos alguém se deu bem nessa história, né? Alguém quem pôs ele de capitão, então? Nossa, você fez 30 pontos no Cartola. Mas eu acho que depois de hoje, eu acho que eu vou sair do programa, porque eu acho que o pessoal vai vir atrás de mim. Não, você vai receber um gancho do STJD, que é o Superior Tribunal Judiciário do Bem Acréscimo. Então você vai ser punido e você não vai aparecer no Bem Acréscimo de casa. E também, você também vai postar um vídeo cantando o hino do Palmeiras. Ou pior, você vai cantar o hino do Santos, inclusive. Olha, apostou, hein? Caramba. Ele pegou, avacalhou agora, hein? Mas vambora. Vini, o Santos ele também tava com o time todo desfalcado também, né? Você citou o caso de Covid, Libertadores. Mas apesar de o Santos ter com o time sub-20, o time Baby Shark, o fraldinha do Santos na partida, é bom que pelo menos a molecada vai criando casca, né? Por causa que esse era um jogo complicado. Não se apostava em vitória do Santos mesmo, era bem difícil. A principal aposta era empate. Mas é bom que pelo menos a molecada vai criando casca, porque o jogo decisivo é realmente na terça-feira, que a gente vai comentar melhor depois, né? Com certeza, o Santos, que está se reestruturando, teve um monte de jogador com caso de Covid, o Cuca, o seu auxiliar, o Cuquinha, todos eles infectados, sendo que o Cuca já teve alta, ele até pode treinar o Santos daqui a algumas semanas, alguns dias, e também sem contar que o time do Santos está com quase um time completo infectado com Covid. E também se eu contar também que os jogos do Santos serão mais severos do que o próprio Severo Snape. Essa quem manja de Harry Potter vai entender. Mas, como o Santos já está no Equador nesse momento que a gente já está gravando, o Santos vai ter que se deparar com um monte de coisas, inclusive com quem é desfalque. O primeiro, que é a altitude. Que a altitude do Equador é sacanagem, amigo. Você nem pisa no gramado, você já perde o fôlego. Vocês não pensaram mesmo que eu, né? Vocês não vão começar a rir, não, velho. Não se preocupa. Pisou no campo e já ia ficar sem fôlego, né? Não entende outra coisa, Vitor. Você tá balançando a sobrancelha aí. Melhor o gramado, mas, mano, mas deixa quieto. Olhar o gramado? Que isso? Segue. Mas continuando. Você mal pisa no gramado, você já fica sem ar. Então, como a gente já viu no caso do São Paulo, o São Paulo toma aquele baile do LDU, toma de 4-2. Mas, quem diria que o Santos usou a sua molecada contra o time de universitários, né? Porque a LDU é uma sigla, sendo que o nome é Liga Deportiva Universitária, ou seja, são os universitários,
vai pegar time da sexta série. A turma da Chiquititas. Então, né? Vamos ver se o Santos vai conseguir arrancar um empate no Equador e definir a vaga na Vila. A vila mais famosa do mundo por ser a vila onde foi gravada o seriado Chaves. Realmente. Vitor, o Vini já comentou bastante do jogo, então eu vou passar do jogo da Libertadores. Mas o Santos ele joga no sábado contra o Sport. Depois eu preciso confirmar se você é fora de casa. Enquanto isso, você vai comentando e traga a informação correta. Não, na Vila Belmiro, em casa. Pelo brasileiro. O que pode esperar desse jogo? Você acha que a Libertadores vai fazer um peso tão grande assim pro time? Se de repente o time perder ou empatar, você acha que isso pode afetar no jogo pro Sport, contra o Sport? Com certeza. Pode afetar, pode trazer um reflexo. A partida contra a LDU, lá em Quito, pela Libertadores, depois dessa partida que você falou contra o Sport, pode trazer sérias consequências. Apesar de ser duas competições diferentes, e a gente falar entre nós assim, muda a chavinha, esquece o que aconteceu naquele jogo, parte para outro, siga em frente. Eu acho que isso não rola, não. Acho que isso não acontece muito, não. Eu acho que o jogador, depois de uma partida, seja vitória ou derrota, ele fica com aquilo na cabeça. Ele fica pensando que assim, eu podia ter feito aquela jogada melhor, podia ter finalizado melhor, eu podia ter corrido mais um pouco, podia ter corrido de uma maneira mais certeira, digamos assim. Então, eu acho que para esse jogo contra o Sport, ao meu ver, o Santos tem tudo para fazer um bom placar, sair com a vitória na Vila, com os 3 pontos. E, com certeza, se ele ganhar da LDU na terça-feira, no meu ver, não vai ser nenhum absurdo. Vai ser completamente normal, assim, porque o Santos é o Santos, né? Camisa pesada, Libertadores. E com essa vitória, ele enfrentar o Sport vai com uma confiança bem alta. É aquela questão, como é que o Santos vai para essa partida? Porque essa é uma das grandes questões que a gente tem se perguntado em alguns dias, ou bastante, desde que começou a voltar o futebol na tela da TV. A gente pensa o time, seja do Santos ou de qualquer outro, a escalação, que a gente já conhece na palma da mão. Mas, às vezes, um dia antes, bem provável mesmo que um dia antes, sempre tem aquela coisa, teve 2 jogadores que testaram positivo, eles não vão jogar. Então, isso acaba bastante influenciando e mudando a nossa perspectiva em relação às partidas. Então, para a gente fechar falando do Santos e já fechar o programa, vamos começar fazendo as apostas para os jogos do Santos. Eu coloquei que vai ser 1-1 pela Libertadores e 1-0 para o Santos contra o Sport. Vini, quanto você acha que vai ser o jogo da Libertadores e contra o Sport? Eu acho que os universitários vão ganhar um diploma. Eu acho que eles vão ganhar por 2-0. Agora, o outro jogo do Santos, eu acho que o Santos ganha de 1-0 mesmo. E você, Vitor? Vai ser 0-0 em Quito. E na Vila Belmiro, deixa eu ver, 3-1 pro Santos. Confiante, hein? E aí a gente já vai fechando o programa por aqui. A gente agradece para você que nos ouviu, nosso ouvinte semanal. Eu espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou, sugestões para os próximos vídeos. E nos siga nas redes sociais. Nossas redes sociais vão estar nossos perfis pessoais, nosso perfil no Instagram, do Vem Acréscimo. Vai estar os nossos outros agregadores de podcast. Nos siga, se inscreva, deixe o seu like, comente, ative o sininho. E eu sei que o Vitor hoje tem frase, então solta aí, Vitor. Eu fiquei com o Vitor na cabeça, fala aí, Vini. Eu sou o Vinícius, me deu. Vocês começam com tudo com Vi, eu errei no meu, é tudo Vi, eu falei Vitor, mas fala aí, Vini, pode falar. Vê se enxerga, vê se
tu acabou de fazer. Porque quando a gente percebe que a idade já chegou, a gente percebe quando a gente deixa uma garrafinha de água do lado da cama. É isso, essa foi a frase. Boa, galera, falou. Eu percebo também que não só deixa a garrafa de água, você troca o nome das pessoas, que nem eu troquei agora. Mais vida que segue, vambora. Vitor, você quer fazer algum comentário, alguma coisa? Se despedir do pessoal, se despede aí. Quebrada do meu coração, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo, nos ouvindo, na verdade. A resenha é o que prevalece aqui, então não reparem muito nas nossas brincadeiras. É tudo amigo, amizade, a gente sempre faz isso. Desde os 8 anos de idade a gente faz isso, então já tá acostumado, fincado na nossa amizade. A gente só quer transparecer a nossa amizade para vocês se sentirem acolhidos com a gente. Obrigado pela sua atenção, tudo. Uma boa semana. Deus abençoe vocês. Amém. O Espírito também deixa nos comentários se você gosta que a gente traga mais esses momentos de resenha aqui. Mas pode falar, Vini, pode falar. Apesar da gente ser muito amigo, da nossa resenha estar atingindo um patamar tão elevado, a gente já tinha um movimento chamado PESOL, que é Partido da Zoeira e Ofensa Livre. Então a gente tá rindo pra caramba até agora e a gente não se cansa de rir com palhaçadas e com muito bom humor, trazendo notícias de tudo que acontece no futebol paulista. Meu, vamos encerrar o programa, meu, porque a gente tá ultrapassando os limites logo agora que é meia-noite. Então, chegando ao PESOL, a gente vai se despedindo aqui. A gente volta sexta-feira no nosso vídeo real, nosso vídeo mesmo. Até sexta. Deixe seus comentários, se inscreva, nos siga no mais diversos agregadores de podcast. Valeu, pessoal. Fui! Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!